A pandemia disparou na Indonésia. Hoje, a Indonésia bateu o recorde da Índia em número de casos diários de Covid. Foram 54 mil novos casos. Nosso editor internacional, Marcelo Favalli, está aqui com a gente para explicar o que levou a esse aumento de Covid lá pela Indonésia. Favalli, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Eu preparei um gráfico aqui para vocês verem que não é nenhum exagero do Márcio quando ele fala em alta dos casos. É praticamente o lançamento de um foguete. Vejam só que a gente tem uma curva ascendente a partir de junho e agora nessa virada de quinzena no mês de julho, os casos dispararam, 54 mil novos casos em apenas um dia. Isso aqui são de infecções. Olha aqui o gráfico de mortes que acompanha essa mesma curva ascendente. Só que para a gente entender isso, a gente tem que olhar como é que está o ritmo de vacinação e o perfil que foi adotado pelo governo da Indonésia. Que é esse próximo gráfico aqui, comecei só em comparação com uma das regiões do mundo que mais vacinam hoje, o Reino Unido. Olha aqui, ó, passa dos 60% da população que recebeu pelo menos a primeira dose. O Brasil está aqui, a média mundial, e a Indonésia está abaixo dos 20%. Aqui, mais precisamente, estou falando de 14,2% da população que recebeu pelo menos uma dose. E não é só isso, a Indonésia também demora para começar a vacinar em comparação com o Reino Unido, por exemplo, que aqui é o nosso melhor exemplo. Só que para a gente entender melhor, a gente tem que falar não só isso, Márcio, mas também o perfil da vacinação, que foi uma das conclusões, uma das decisões do presidente Widodo. Agora, só para a gente fazer a comparação, né? Foram 54 mil novos casos de ontem para hoje na Indonésia. Aqui no Brasil, só para a gente traçar esse paralelo, 52.789. Ou seja, a gente percebe como ainda está grave a situação por aqui. Agora, qual é o peso da economia nesse cenário que a gente tem na Indonésia, Favalli? Olha, são questões intimamente ligadas. O que explica aqui na nossa próxima tela, que é o seguinte, a gente olha para a Indonésia a partir dos anos 2000, na virada do século XXI, há uma explosão do crescimento do PIB, num crescimento aqui médio de 5% ao ano. Só que no final de 2019, a gente começou a ter uma queda, 2020 para 2021, uma recessão de 3,5%, a primeira em 20 anos. E o presidente não quer saber da sua economia caindo, e sim continuando a crescer nesse ritmo. Então, o governo, em novembro, já tinha dado as diretrizes que, a partir deste ano, ele vacinaria uma lógica inversa. O que eu quero dizer? Primeiro os mais jovens e depois os mais velhos. Então, a vacinação começou com pessoas de 15 a 60 anos. Os idosos vão ficar para o final da fila, exatamente ao contrário da maioria dos países que já começaram a vacinar. E aí, eu coloquei aqui uma tabela de idade. A gente tem que pensar que 70% da população da Indonésia, economicamente ativa, está entre os 15 e os 64 anos. Só que hoje, mais de 40%, 46% para ser mais preciso, dos casos de Covid estão com pessoas de mais 60 anos, não vacinados. É uma lógica do governo de não parar a economia e priorizar os mais jovens e principalmente aqueles que estão na faixa chamada economicamente ativa. Isso explica muita coisa desses gráficos. Somando-se a isso a variante Delta, que é a maioria dos casos hoje na Indonésia, Márcio. Obrigado, Favalli. Obrigado eu.